para as dimensões emocionais. Por que nós também não identificamos essas indigências que não podem ser mensuradas? Eu não tenho como medir o tanto que você é ciumento. Mas isso é indigência, porque o ciúme lhe coloca numa situação desfavorável diante de si mesmo. Você perde a paz, você perde o sossego. Nenhuma relação é saudável quando o ciúme, esse sentimento de posse, está perpassando o caminho dos dois, ou o caminho entre mãe e um filho, entre um filho e um pai. O ciúme estabelece-se onde existe gente. E sem medo de errar, todos nós temos uma dose de ciúme. Eu não tenho ciúme de ninguém. Mentira. Além de tudo, é mentiroso. Porque no fundo tem. É porque talvez você esteja confortável emocionalmente. Passe por um processo, por uma ameaça de perder para você ver. Quando nós estamos no conforto da emoção, é natural que a gente não reconheça que tem ciúmes. O desconforto é que vai mostrar onde é que está a sua fragilidade. Tudo bem, não é nenhum problema você reconhecer que é tendencioso a sentir o ciúme, a querer o outro para você. Tá bom, mas essa indigência precisa ser trabalhada. É empenho. Qualifica o ser humano quando ele se dispõe a viver esse empenho diário de ir melhorando o que ele tem, o que ele é, o que ele pode, o que ele não pode. À medida em que eu vou tomando conta de tudo aquilo que me faz ser quem eu sou, eu vou assumindo mais autonomia, eu vou ficando mais livre. Tudo bem, os ateus e os cristãos estão no mesmo patamar de luta. Ninguém está dispensado. O ser humano, se ele não se empenha em superar as suas mazelas, ele nunca vai viver a condição de pessoa. Ele se limita a ser um indivíduo que muito pouco pode oferecer a si mesmo. Tá bom, estamos com esse desafio. Não deve ser uma visão pessimista. Nós aqui, quando assumimos essas duas indigências, a indigência física e as indigências interiores, da vida interior, que refletem nas dimensões morais, nas questões afetivas, nas questões espirituais, nós então estamos diante de um campo a ser trabalhado. E o primeiro passo, eu até quis anotar aqui. O primeiro passo que eu preciso estabelecer para mim é o conhecimento da misericórdia. A misericórdia de Deus é a misericórdia que vai me dar condições de fazer uma experiência positiva do meu limite. Porque quando eu sou exposto ao meu limite, eu tenho duas possibilidades. Eu o compreendo de forma positiva como um sinalizador que vai me ajudar a passar pelos caminhos difíceis e chegar ao meu lugar, ou eu compreendo como algo feio, triste, que eu tenho vergonha. É a cultura da rejeição. Quantos de nós fomos traumatizados quando nos expomos miseráveis a alguém? Quantos de nós aqui criamos uma rejeição interior por nós mesmos? Porque aquilo que você oferecia de si mesmo não bastava para alegrar o outro. E quando nós somos crianças, nós ainda não temos maturidade para poder dizer: eu não tenho obrigação de te fazer feliz. Isso é com o tempo que a gente vai ficando livre disso. Não é assim? Só o tempo vai nos amadurecendo para perceber: olha, se você gosta de mim, que bom. Se não, há bilhões e bilhões de pessoas no mundo que você possa gostar. Eu não tenho que me adequar ao que você quer para ser querido por você. Uma criança não tem essa maturidade. Uma criança sofre naturalmente a imposição dos olhares que tomam conta dela. Porque ela está experimentando duas indigências. E uma mais prevalecente, que é a indigência física. É impressionante a nossa dependência de pai e mãe.
Como nós precisamos que vocês gostem da gente. Chega a doer. E às vezes você não gosta daquilo que eu verdadeiramente mostro para você. O seu olhar me reprova. E eu não estou lhe mostrando alguma coisa que eu não sou. Eu estou lhe mostrando o ser limitado que sou naquela hora. E aí os traumas são estabelecidos em nós. O trauma não é outra coisa senão o momento em que nós oferecemos só o que podemos oferecer. E aquilo que oferecemos não é o suficiente para aquele que recebe. Então crio dentro de mim uma indisposição a essa verdade. Então eu começo a fingir. Finjo que sei. Isso na sala de aula é tão presente, não é? Tem professoras aqui? Tem? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Aquela pergunta fatídica depois que uma professora de matemática explica a equação, aquela equação complicada, papapá. Entenderam? E olha para trás. Aí você é doido para falar que não é a maioria. Acabou, destruiu. Destruiu toda e qualquer possibilidade de você mostrar a sua fragilidade. Eu não entendi com a mesma rapidez que você. E tenho vergonha de dizer isso. Onde começou isso, minha gente? Com aqueles que tiveram a primeira ascendência sobre nós. Nós não somos por acaso. Em algum momento da vida a gente começou a se rejeitar porque o outro não aceitava o pouco que a gente poderia oferecer. E não é nenhum problema a gente ter tão pouco para oferecer. Sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Isso é lindo. Mas na hora que você compartilha o pouco e você vê o olhar de reprovação daquele que você esperava se alegrar, é como o primeiro desenho que a gente faz. Os psicólogos são tão radicais que dizem que até o primeiro cocô, que você tem que comemorar o cocô do seu filho. Que coisa linda! É. Que coisinha mais tchutchuca. Agora não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, esse menino tá podre. Porque é a primeira produção que você pode fazer sozinho, né? O que você primeiro fez na vida? Não foi outra coisa que você fez. Foi a sua primeira produção independente. Ou então mandou uma gorfada. Ninguém precisa ajudar para a criança fazer isso. Só um exemplo bobo, simples, de como nós não aprendemos a colher o que o outro nos oferece. Nós somos pretensiosos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo a serviço também de uma rejeição interior que nos faz cada vez mais indispostos aos limites. Mas essa indisposição, ela só nos faz mal. Eu, toda vez que rejeito a minha natureza, toda vez que eu me coloco diante de um Deus assim, acreditando que Ele tem uma rejeição por mim, ou então quando eu sou ensinado assim, de que Deus tem constantes rejeições por nós, não há possibilidade de haver ali um encontro saudável. A primeira superação que eu preciso viver, quando eu me torno consciente do processo, minha gente, porque isso também é interessante de identificar. Quando é que nessa vida eu comecei a identificar que havia uma rejeição pelas minhas indigências? Quando foi que eu fiquei mais clarificado das dificuldades que eu tinha de mim, comigo, que foram me colocados pela minha mãe, por exemplo? A relação com a minha mãe me fez muito bem, mas ela também me fez mal. E eu preciso separar o joio do trigo, senão a maturidade não acontece. Senão eu não serei capaz de compreender o que de fato ela fez de bom para mim, porque fica tudo tão misturado, que eu perco a capacidade de compreender onde é que estava aquela influência que veio de fora e que não correspondia ao que Deus esperava de mim. Porque isso eu não tenho dúvida. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é a sua autenticidade. É que você seja você.
Preguei semana retrasada sobre aquele texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja bem que Jesus não está falando de um futuro. Vós deveis ser o sal, vós deveis ser a luz. Não, ele está falando no presente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então eu sei, a teologia me ensina, a antropologia teológica me ensina, que toda a vida cristã, toda a riqueza da vida humana já me foi dada, está aqui dentro de mim. Agora o que eu preciso fazer é florescer. Erro quando digo a riqueza da vida cristã. A riqueza da vida cristã é quando eu assumo, eu quero a vida cristã para mim. Alguém vai e me batiza. Depois eu vou livremente e confirmo. E depois venho regularmente a esse altar para buscar os sacramentos que vão intensificar o desenvolvimento dessa semente que me foi dada. Deus não tem uma visão distorcida de mim. Os outros até podem ter, eu posso ter, mas a visão que Deus tem de mim não é distorcida. E a Ele eu devo satisfações. Eu não posso criar a minha vida para agradar as pessoas se eu estou desagradando aquilo que Deus colocou em mim como a semente mais original que Ele podia criar. E somos todos originais. Eu não tenho o direito de rejeitar essa semente que Deus colocou em mim, que faz ser quem eu sou. Eu não posso, é o pior pecado que eu posso cometer na vida, é abrir mão de ser quem eu sou. Padre, mas como é que então nós vamos conciliar essa afirmação que o senhor faz com essa história que a gente escuta a vida inteira de que nós precisamos deixar Deus fazer em nós, que nós precisamos curvar a nossa cabeça, que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Pois é, compreenda isso da maneira como merece e precisa ser compreendida. Eu tenho certeza que quando você escuta esta música ou muitas outras que falam da presença do amor de Deus na nossa vida por meio das pessoas, você naturalmente faz uma leitura de quem significou isso na sua vida. Eu costumo dizer, minha gente, que não há como a gente se aproximar de Deus sem antes a gente ter conhecido o amor humano. Não tem como. Porque é quando eu me sinto humanamente amado por alguém que eu entendo o significado do verbo amar. Mesmo que o amor seja machucado pelo pecado, quando ele é vivido com boa intenção, ele edifica. Sim, os nossos pais não fizeram nenhum curso para o amor. Eles aprenderam amando. Por isso que muitos de nós temos feridas que foram provocadas por eles. E numa tentativa de nos amar, muitas vezes nos feriram. Faz parte da vida. Eu também firo quando amo. Eu também sou ferido quando sou amado. Faz parte aqui do meu processo. Quando eu quero me curar como pessoa à luz do sagrado, eu preciso rever os amores humanos que eu vivi. Quais foram os benefícios que me trouxeram? Quais foram as feridas que me deixaram? Por isso que conversão é um exercício constante de rever a vida. Quando eu olho para as minhas experiências humanas, eu consigo identificar nelas o que delas me favorecem como homem, como cristão. O que delas me desfavorecem como homem, como cristão. Você também sabe fazer isso.
Sempre que eu estou diante de uma multidão, falando de cristianismo, eu tenho consciência de que ali existem formas diversas de se viver o cristianismo. Porque cada pessoa é uma história. Eu, por exemplo, quando nasci, eu comecei a receber a influência dos que me amaram. E o amor com que me amaram, ele pode ter me ajudado a entender o amor de Deus ou podem ter me dificultado. Vai depender. Quando eu estou diante de uma multidão, volto a dizer, eu estou diante de diversas formas de compreender o cristianismo. Por exemplo, se eu fui amado e motivado a ser solidário, e com a criança é mais fácil a gente conseguir isso, é muito mais fácil você ensinar uma criança a ser solidária do que ensinar um adulto. O adulto já está cristalizado, né, como nós falamos na psicologia, que é quando você tem dificuldade de alterar alguma coisa no temperamento, no comportamento da pessoa. Uma pessoa cristalizada, Deus tem pouco acesso. Não é que ele não queira ter, é porque a pessoa coloca tantos obstáculos que fica difícil ele agir. Mas ele continua tentando, vai batendo, uma hora quem sabe. Mas, por exemplo, se eu fui uma criança educada para a generosidade, se desde muito pequeno a minha mãe me ensinou a dividir o que eu tinha e, sobretudo, quem eu era, que dividir o que se tem é uma coisa, dividir quem se é outra coisa. É muito mais fácil você tirar um dinheiro que está sobrando e dar a alguém, isso você está dando o que você tem, do que você tirar 2 horas do seu tempo para parar e ouvir aquela pessoa. É muito mais exigente. Ou você retirar um tempinho do seu tempo, eu vou passar hoje 40 minutos lá no asilo da minha cidade. Vou lá ouvir os velhinhos. Vou lá levar uns presentes. Vou lá cantar uma música, você que é músico. Vou lá fazer alguma coisa por eles. Eu sou fisioterapeuta. Vou pedir uma licença lá, à direção do asilo, para de vez em quando eu ir lá fazer uma massagem nos pés, aliviar um pouco das dores. Isso não é dar o que você tem, é dar quem você é. Que você está retirando o seu tempo e você está indo generosamente dar-se ao outro. Claro que você também, de alguma forma, dá o que você tem, porque se você estivesse cobrando por aquele serviço, naquela hora, você estaria ganhando, mas você escolheu não cobrar. Você foi generosamente entregar alguma coisa a alguém. Então, quando sou educado para a generosidade, eu tenho muito mais facilidade de viver o cristianismo, porque sem generosidade não há cristianismo. Como eu gosto de dizer, pode até haver religião, mas cristianismo, adesão ao Cristo, vivência espiritual, não há. Posso ser católico, não falto uma missa, participo de todas as novenas, participo de todas as trezenas, estou sempre na primeira fila do banco lá na igreja. Sou catolicíssimo, mas ainda não sou cristão. Por quê? Eu só sou cristão quando eu tenho as virtudes de Jesus em mim. Sem generosidade pode até haver catolicismo, mas não há cristianismo. Posso até ser uma pessoa religiosa, mas não sou espiritual. Então, quem passou pela nossa vida e nos ensinou alguma coisa, deixou uma marca positiva em nós, será eternamente lembrado. Sabe por quê? O nosso cristianismo é construção. O nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir.
Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova. Está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás. Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada. Estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual, que me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor, o corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos, eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: "Ei, meu menino, acordado uma hora dessa?"
Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. E ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ouvir. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e ao outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer:
Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje pode acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira. Porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você siga. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova, e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes. Naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, o Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas
quer ser um padre comunicador, estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é o problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. E eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito, muito, muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso,
a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo, descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Toda experiência de fé deve ser sempre inaugurada pela certeza do amor de Deus por nós. É assim que nós nos tornamos religiosos um dia. Não é quando começamos a frequentar a igreja, não. É quando nós começamos a frequentar esta convicção, a certeza de que Deus nos ama. E, aliás, nós podemos passar uma vida inteira frequentando a igreja sem frequentar essa convicção. E, na verdade, o que nos transforma, o que nos modifica, são as convicções que nós frequentamos. Não basta eu colocar o meu corpo num rito religioso se eu não coloco as minhas convicções na dinâmica desta vida religiosa. E eu particularmente penso que é o primeiro gesto evangelizador que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. Educá-los para acreditar num Deus amor. E é tanto desafio que se coloca diante de nós para que isso aconteça. Primeiro, porque nós precisamos abrir mão do amor, muitas vezes machucado pelo pecado, que nós queremos oferecer ao outro. Ah, padre, mas o amor de Deus não tem nada a ver com o meu amor. Tem sim. Porque é a partir do meu amor que meu filho faz a experiência de conhecer o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não estrague a experiência de Deus com o outro, ou do outro com Deus. Muitas vezes nós vamos apresentar Deus ao outro e nós apresentamos a partir do Deus machucado que nós temos dentro de nós. Isso é, da imagem distorcida que nós temos dele. A gente precisa cavar no mais profundo de nós para a gente ter acesso a esse Deus que está livre de todos os excessos que nós colocamos sobre ele, ou até mesmo dos fardos. Acreditar que Deus nos ama requer uma faxina espiritual diária. Quando eu falo faxina espiritual, minha gente, eu estou falando de faxina psíquica, emocional. Não podemos falar de vida religiosa, vida espiritual, sem falar de vida psíquica, emocional. Se eu quero ser um homem de Deus, e que isso não soe como hipocrisia, eu preciso recrutar todos os meus recursos humanos, tudo aquilo que me faz ser quem eu sou. É sendo homem que eu posso ser divino. É você sendo mulher que você pode ser divina. Só que essa experiência, ela só é possível quando nós começamos a alimentar esta convicção de que Deus nos ama. E que é a partir desse amor que eu vou ter condições de conviver com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com os meus deslizes. Tudo depende do Deus que me apresentam. E é por isso que nós vamos estar muito convertidos, verdadeiramente convertidos, para começarmos uma família. Porque senão eu causo um estrago terrível na vida do meu filho. Se eu ainda não conheço esse Deus amor, é bem provável que meu filho também seja vítima das compreensões equivocadas que eu tive de Deus. Quantas vezes eu vejo pais estragando a vida espiritual de seus filhos assim, ensinando-os um Deus absolutamente mesquinho,
pior do que nós às vezes. Às vezes eu vejo algumas formulações do sagrado, alguns discursos religiosos sendo ensinados, e aquele Deus que está sendo pregado lá naquele discurso é muito pior do que nós. Um Deus que se vinga, um Deus que deixa de fazer o bem porque não lhe foi oferecido nada, sabe? Essa lógica, ela coloca Deus como um mercador, como um comerciante absolutamente mesquinho, que tem na sua cadernetinha todas as dívidas que nós temos com Ele. Não é definitivamente o Deus que Jesus nos apresentou. Mas por que nós continuamos ensinando esse Deus marcado por aquilo que é mesquinho aos nossos filhos? Um Deus que gosta de quantidade? Um Deus que quer saber quantas vezes fomos, deixamos de fazer? Quantas vezes rezamos, quantas vezes deixamos de rezar? Ah, padre, mas então o senhor está relativizando o quanto nós fazemos? Não. Eu apenas estou lhe chamando a atenção para dar um passo anterior a esse julgamento que muitas vezes nós fazemos. Vamos pensar a quantia das coisas numa associação àquilo que a quantia pode fazer em nós. Aí é justo, aí é honesto. O número de vezes que vou à igreja, se esse número de vezes passa pela minha compreensão, pela minha consciência, de que ali eu possa fazer a experiência de um Deus verdadeiro, aí sim esse número de vezes conta. Agora, se não há essa consciência, se é apenas uma repetição vazia, Deus não tem nem condições de acontecer em mim, que é aqui na minha cabeça. Muitas vezes nós temos a experiência, né? Eu preciso ter um coração convertido. Tá bom, o coração tem todo um significado dentro da nossa cultura, de ser ele o centro das emoções, mas a ciência já nos ensinou que não. Nós estamos falando de um lado do cérebro, onde estão todas as conexões das nossas emoções são processadas. Mas é na cabeça que nós somos gente, que nós modificamos, que nós pensamos os valores que nos movem, que nós tomamos decisões, que nós optamos por mudar, por abandonar papéis que nos dificultam ser quem somos, por abandonar atitudes que muitas vezes são injustas, prejudicam pessoas. É disso que nós estamos falando, de um entrar na igreja que permite Deus entrar em nós. Eu até acho interessante porque quando eu mergulho no mistério de Jesus e tudo aquilo que Ele me propõe, de todas as libertações que Ele me faz, uma delas é a própria relação minha com o templo. Eu não vou à igreja porque acho que Deus está lá. Eu tenho a compreensão, e isso é Jesus que já me disse a partir da Samaritana, que Deus está no coração de cada um de nós, é em espírito e verdade que nós o encontramos. Mas então para que eu saio da minha casa para ir à igreja se eu posso encontrar esse Deus que está em mim? É simples. Eu saio da minha casa para viver um ritual que me facilita entrar dentro de mim e encontrar o Deus que está aqui. Mas então, se eu posso criar dentro da minha casa a ambiência favorável para estar em contato com esse Deus, o mesmo que acontece lá dentro da igreja pode acontecer comigo dentro de casa, com exceção da Eucaristia e os sacramentos. Aí isso sim, eu preciso estar lá, porque eu preciso dos ministros, eu preciso da comunidade, e isso é absolutamente necessário para a minha fé como cristão. Eu estou falando como cristão católico. Mas para encontrar Deus, eu preciso criar a ambiência necessária. O silêncio, para quem precisa do silêncio. A concentração, que é absolutamente necessária para a gente voltar os olhos para dentro de nós mesmos. Às vezes uma música, às vezes um texto. O fato é que nós precisamos entrar em contato com este Deus que está em nós. Olha que interessante. Eu dou passos na direção de um lugar para, na verdade, dar passo na direção de mim. Preciso estar em mim. Preciso mergulhar. Mergulhando em mim, eu encontro esse Deus, que geralmente não aceita máscaras. O outro pode até me dar um Deus com máscaras. As máscaras que ele coloca nele.
seus interesses. Quantas vezes nós temos Deus sendo anunciado pelo dinheiro? Quantos líderes religiosos utilizando da religião para poder, única e exclusivamente, arrancar dinheiro do povo? Não estou falando disso. Essa máscara nós não queremos. Nós acreditamos no discurso religioso que nos liberta de tudo isso e que nos dá acesso a Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus quebrou todas as regras do templo. Vamos olhar para o Evangelho. Aquele povo que tinha que comprar o melhor cordeiro, sem defeito, custava caríssimo. Os animais defeituosos eram mais baratos. Mas os sacerdotes naquela época diziam que o animal com defeito não tinha o mesmo efeito diante de Deus. Tinha que sacrificar para expiar os pecados o animal que fosse perfeito. Gente, olha o poder econômico atrás desse interesse. Olha o absurdo sendo feito. Por isso que Jesus deu uma chicoteada boa naquele templo. Não teve medo de sair derrubando tudo. Foi, Cristo? Boa noite. Não teve medo de derrubar tudo. Porque ele não precisava ele não deveria derrubar somente as mesas onde aquele disparate era cometido. Mas era derrubar aquela mentalidade. Parem de enganar as pessoas. Parem de colocar obstáculos que atendem aos seus interesses financeiros para que essas pessoas tenham acesso a Deus. O meu Pai quer encontrar a todos, de maneira especial os pobres, os que não têm dinheiro para comprar esse animal para ser sacrificado lá no altar. O sacrifício que o meu Pai quer é o coração contrito, é a caridade, é o amor ao outro. O sacrifício que o meu Pai quer é o que faz o coração ser diferente. Não é sacrificar um cordeiro naquela mesa que vai mudar a minha vida. Tá certo, minha gente? Um simbolismo. Ah, mas se não há uma conexão entre aquilo e a minha vida, hoje, graças a Deus, nós não temos mais o sacrifício dos animais. Não queremos isso é até cruel. O sacrifício é o cordeiro. Jesus assume o papel. Não precisamos mais sacrificar os animais, porque Jesus já deu a sua vida por nós. O sacrifício da cruz continua sendo e desdobrando, nem coube no tempo. Tamanha a grandiosidade dele. Eu ainda me aproximo deste templo para receber as gotas deste sangue, que não é dolorismo, que não é vitimismo. Também preciso reinterpretar a própria morte de Jesus. Jesus morreu porque enfrentou aqueles que estavam a serviço desse contexto religioso que enganava todo mundo. Foram poderes políticos, foram poderes também religiosos que causaram a morte de Jesus. Então tudo isso aconteceu para a gente continuar oferecendo aos nossos filhos uma visão distorcida de Deus. Não é justo. Precisamos apresentar aos nossos filhos o Deus que Jesus manifesta para nós. Um Deus que põe a mesa para os doentes. Um Deus que faz a festa para os miseráveis. Um Deus que não tem medo dos pecadores. O que é com eles, é neles que ele precisa agir. A reformulação de um Deus, amor, misericórdia. E quando eu digo amor e misericórdia, não é que fica passando a mão na cabecinha da gente o tempo todo para a gente poder errar à vontade, sabe? E ter uma vida absolutamente sem regras. Não é isso, não. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente entender o que eu estou dizendo. Porque em algum momento da vida precisa entender o amor exigente. Sabe muito bem que o amor, o verdadeiro amor, é aquele que diz sim, mas é também aquele que diz não. Que o verdadeiro amor é aquele que põe regras. Outro dia mesmo, eu vi um filho, uma criancinha de uns 4, 5 anos, fazendo um escândalo com a mãe. E eu comecei a prestar atenção na cena. No primeiro momento, a vontade que eu tinha de ir lá e de resolver o negócio. Eu não tinha nada com o negócio, mas aquilo me irritou. O desrespeito da criança com a mãe. E a mãe tentando contornar aquilo, mas sem pulso forte. Eu fiquei pensando,
Nunca mais vou ver aquela cena, porque são pessoas, eram até estrangeiros, eu vi lá em Portugal e nunca mais, certamente nunca mais vou ter a oportunidade de vê-los. Mas eu fiquei pensando, por que tantas vezes nós temos dificuldade de viver a correção amorosa, que é aquela que coloca limites, sem precisar ser agressivo? Nós desaprendemos. Ou nós gritamos demais com os nossos filhos e eles gritam o dobro com a gente, ou a gente deixa para lá. Parece que nós não sabemos o meio termo do amor, que é o estabelecer um embate. Olha, senta aqui. Não é assim que vive. Não é assim que se faz. Eu sou a sua mãe. E você vai me respeitar? Sim. Porque enquanto você estiver fora das condições de decidir por você, quem decide sou eu. Podemos até negociar algumas coisas, mas terão de passar sempre pelo crivo do meu discernimento, porque eu sou a sua mãe. Isso é amor. E ensinar um Deus amor é também ensinar um Deus que nos chama a sós e que nos diz o que nós precisamos. Coloca nos limites. Porque também não podemos ser adeptos de um Deus misericórdia que vai sempre, sempre, sempre passar a mão na cabeça de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Isso não é amor. O amor comporta a justiça. Comporta a justiça. Hoje na liturgia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E resolvemos cantar essa música para nos lembrar justamente o significado da cruz na vida de todos nós. Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida. E até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar. Passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. Tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdido, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h. A hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira. Uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era
uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito. Tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. Ainda não atingiu todos os resultados dela em mim, mas eu estou aqui lutando para isso. E cada cruz que eu preciso enfrentar é uma oportunidade que eu tenho de extrair a minha melhor parte. Vejo as realidades que me fazem sofrer e não quero ser vitimado por elas. Mas eu quero que elas sejam para mim um lugar de aprendizado. Eu acho bonito nessa música, porque ela fala, olhe para a cruz. Preste atenção na cruz. O que essa cruz representa para nós? O amor de Deus. Um amor que é infinitamente superior a todos os que nós experimentamos. Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor sem as máculas que são próprias dos humanos. O meu amor, ainda que seja pelo meu filho, ele está cercado pelas minhas fragilidades. Então eu posso achar que estou amando verdadeiramente, mas eu acabar prejudicando meu filho, porque eu não soube, de repente, exigir dele. Precisava ser exigido ou exigir demais, além da conta. O amor humano será sempre marcado pelo limite. Sou criatura, não sou perfeito. Quando amo, amo a partir da minha imperfeição. É por isso que essa experiência de ser amado por Deus precisa ser experimentada diariamente. Deus me ama sem interesse. Deus me ama nunca querendo me prejudicar. Então, toda vez que eu tenho contato com a sua palavra, toda vez que eu reflito, que eu rezo, e eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eu estou provando uma água muito pura. Eu estou provando retas intenções. Bonito pensar isso, né? Conhecer a Deus, tornar clara sua reta intenção na minha vida. Deus nos ama com reta intenção. Nenhum desvio. Ele não está motivado pelo seu rancor, porque nele não há rancor. Muito embora na minha maneira de ver, às vezes eu atribuo rancores a Deus. Aliás, às vezes eu fico ouvindo alguns discursos que se dizem religiosos, absolutamente fundamentados em visões diabólicas de Deus. Um Deus mesquinho que faz matemática o tempo todo, que negocia graças, negocia favores. Não posso entender isso. É totalmente diferente do que Jesus me fala. Se é diferente do que Jesus me fala, eu não acredito mesmo. Pode ser o pastor mais bem intencionado no mundo, pode ser o padre mais bem intencionado no mundo. Se fala contrário àquilo que Jesus me ensina,
por aqui. Eu acredito em um Deus amor, um Deus misericórdia que põe o banquete para os famintos. E não tem problema com os pecadores, que olha nos olhos dos miseráveis. Um Deus que não é preconceituoso, Deus amigo, e que a partir da amizade estabelecida muda a nossa vida. Exaltar a cruz é isso. Recordar um amor desinteressado, que nos ama quando não merecemos ser, que nos escolhe quando deveríamos ser preteridos, quando não oferecemos motivos para a eleição e somos eleitos. A exaltação da cruz é a exaltação do amor que ama a miséria. Por que é preciso amar a miséria? Porque somente depois que o miserável se sente amado é que ele tem condições de superar a miséria que o maltrata. Não adianta você querer oferecer um discurso ao miserável. Tem de oferecer amor. E essa palavra, que pode ser muitas vezes vaga, precisa ser encarnada e concretizada. O que é oferecer amor? Oferecer oportunidade. É esquecer um pouco a miséria do outro e ter coragem de segurar sua mão, de estar próximo dele. Eu particularmente penso que estou longe de ser um cristão assim, mas eu quero ser. Eu quero no meu dia a dia identificar essas hipocrisias que eu vou aprendendo a assimilar. Sabe, eu quero arrancar de mim isso. A exaltação da Santa Cruz é a oportunidade que eu tenho de pensar a redenção que esse amor provoca em mim. Porque se eu sou amado quando não mereço ser, por que eu não vou amar também o outro quando ele não merece ser amado? É só uma condição que me cabe? É um favor que eu recebo e não repasso? Não tem sentido isso. É contraditório na fonte, na raiz. E é interessante, minha gente, porque quando nós compreendemos a cruz do Senhor como um lugar de purificação dos nossos excessos, o nosso cristianismo vai ficando cada vez mais coerente, mais concreto, palpável, como se ele pudesse ser cortado pela faca. Não é teórico mais.